No primeiro episódio da nossa série Não Subestime o Livro, eu falei sobre a invenção de Hugo Cabret, A Essência do Mal e a série Mara Dyer. E para hoje eu escolhi mais 3 livros que eu considero subestimados para compartilhar aqui com vocês e explicar também por que eu acho que as pessoas poderiam valorizar eles um pouquinho mais. Então, o primeiro livro do nosso segundo episódio é Outra Senhora Parrish, de Liv Constantine. Esse livro me chamou a atenção pelo título, eu acho que não tem como a gente ler aqui e não querer saber quem que é a Outra Senhora Parrish. Ele é um thriller bem viciante, eu comecei a leitura meio que sem esperar nada, porque eu nunca tinha lido nada de Liv Constantine, que só a título de curiosidade é o pseudônimo de 2 irmãs, então eu realmente não sabia o que esperar, não tinha lido nenhuma resenha sobre esse livro, então eu fui bem livre de expectativas. E logo que eu comecei a leitura, eu fui lendo bem rápido, porque eu queria saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer, eu queria as explicações para as coisas que estavam acontecendo, eu tinha minhas suposições e eu queria saber logo se eu estava certa ou não. Enfim, foi uma leitura bem viciante, ele tem mais de 400 páginas, mas é uma leitura super fluida. Então aqui a gente vai conhecer a Daphne, que é uma socialite, muito bem casada, com 2 filhas, enfim, leva uma vida maravilhosa, que é o sonho da Amber. E aí as duas se conhecem, formam-se uma amizade, mas a gente já sabe que a Amber quer, na verdade, se tornar a Outra Senhora Parrish. A partir daí a história vai evoluindo, eu não vou falar muito pra não dar spoiler, mas o que eu posso dizer é que esse livro manipula muito o leitor. Eu gostei da forma como essa relação entre livro e leitor é como se fosse uma reprodução da relação entre Daphne e Amber. Vocês vão entender isso conforme vocês forem lendo. Outra coisa que eu gostei bastante é que, muito embora seja um thriller, e às vezes os thrillers eles focam muito mais naqueles acontecimentos da história. Outra Senhora Parrish tem personagens bem tridimensionais, talvez por isso que seja um livro um pouco maior, né? Então tudo que a Daphne e a Amber fazem durante essa história é de uma certa forma justificável. Não do ponto de vista de certo ou errado, mas do ponto de vista de que todas as atitudes delas têm uma razão por trás. Eu acho que isso sempre torna a leitura muito mais rica, porque além de nos entreter com uma história legal, que é fluida, que manipula a gente, também faz a gente refletir um pouco sobre a nossa própria história, né? Então, pra quem gosta de thriller, tá aí uma boa sugestão. O segundo livro é A Procura de Audrey, da Sophie Kinsella, que é a autora da série Becky Bloom. A Sophie Kinsella, junto com a Meg Cabot, foi uma das responsáveis por eu me tornar leitora. Eu era muito fã da série Becky Bloom, mas chegou um momento em que eu meio que cansei, porque eu sentia que todos os livros dela eram a mesma história, basicamente. A série Becky Bloom, por exemplo, eu acabei abandonando, eu acho que no 6º livro, não sei, porque eu sentia literalmente um volume era sempre igual ao anterior, e isso me irritava muito, então eu simplesmente abandonei. Então quando a Sophie lançou esse livro, eu fiquei com um pé atrás, mas eu fiquei curiosa, porque a área da Sophie é o Chick Lit, e aqui a gente tem o Young Adult, então a curiosidade acabou vencendo o receio. E foi ótimo porque eu fiquei muito surpresa com a forma como a autora conduziu essa história, em que a gente conhece a Audrey, que sofre de transtorno de ansiedade. E eu acho que a Sophie conseguiu retratar esse problema, que é uma questão que tá tão em pauta ultimamente, né, a saúde mental, com responsabilidade, mas sem deixar pra trás a leveza, que é tão característica das obras dela. Então, em A Procura de Audrey, a gente tem, vamos dizer, as origens da Sophie, né, com essa questão da leveza, o senso de humor e até um pouco do Chick Lit. Eu vi bastante aqui na mãe da personagem. E a gente tem também a surpresa de ver a Sophie escrevendo o Young Adult e com tanta propriedade, falando de um assunto que é delicado, mas que tem que ser falado, e de uma forma que, como eu falei, é responsável. Eu acho que ela conseguiu trazer a realidade do transtorno de ansiedade, mas também com aquela pitada de romance e até uma coisa um pouco utópica que alguns livros Young Adult têm e que eu acho super bem-vindo. Então eu achei que foi uma mistura bem legal. Não vejo muita gente falando sobre esse livro dela e eu gostaria que a Sophie Kinsella escrevesse mais livros para jovem adulto. E o terceiro livro de hoje é simplesmente um dos meus preferidos da vida, que é A Resposta, de Kathryn Stockett. Bom, nesse livro a gente é transportado para 1962, para a cidade de Jackson, no Mississippi, nos Estados Unidos, que a gente vai conhecer 3 mulheres. A Skeeter, que é uma mulher jovem, branca, que diferente das mulheres daquela época, não quer só casar bem, ser dona de casa, ter filhos, ela quer morar em Nova York, ela quer ser escritora, ela tem um perfil bem diferente e sofre uma certa discriminação por isso, ela não é compreendida, nem mesmo pela mãe dela. E a gente vai conhecer também a Evelyn e a Minnie, que são 2 babás negras. Então a gente vai ter aqui o ponto de vista de uma mulher branca, privilegiada, mas que é incompreendida, e o ponto de vista de 2 mulheres negras de personalidades muito diferentes, mas tá todo mundo ali inserido nesse contexto da segregação racial. Então a gente tem um pano de fundo histórico aqui bem importante e bem delicado. E eu acho que essa história foca muito no paradoxo que era, e talvez
infelizmente ainda seja em alguns casos a relação entre os brancos e os negros. Os brancos deixavam seus filhos totalmente nas mãos das babás negras, então essas crianças muitas vezes chamavam as babás de mãe. Mas, ao mesmo tempo, essas famílias brancas não aceitavam, por exemplo, usar o mesmo banheiro que os funcionários negros, porque eles tinham medo de pegar doenças de pessoas de cor. E mais um paradoxo é que essas crianças que chamavam as babás muitas vezes de mãe, né, porque era a figura materna que elas conheciam, elas crescem e se tornam adultos exatamente iguais aos pais delas, preconceituosos, que discriminam, que têm esse medo de pegar a doença de pessoas de cor. Eu gostei bastante da forma como a Kathryn Stockett expôs essas questões, e eu acho que ela conseguiu fazer isso muito bem, de uma forma real, porque esse livro aqui, embora não seja autobiográfico, é inspirado na história dela. Ela nasceu, acho que no final da década de 60, em Jackson, então de certa forma ela viveu um pouco disso, e ela dedicou esse livro à babá dela. Então esses foram os 3 livros de hoje. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar as resenhas desses livros e também os links para compra na Amazon. Como sempre, quem já leu algum desses livros ou tem vontade de ler, compartilha aqui comigo nos comentários. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Logo mais eu tô de volta com mais 3 livros subestimados. Até o próximo vídeo!